Eu acabei de ler um livro que é bom. Porque tem livro que é bom e tem livro que é bom. Eu já falei aqui do que era o Heartstoppers brasileiro e esse daqui é considerado o Harry Potter brasileiro. O que é ótimo pra quem quer parar de ler a véia transfóbica. Porque será que até seria o Harry Potter brasileiro se o Harry Potter fosse melhor escrito e tivesse personagens mais interessantes. Porque vamos ser sinceros, eu também amo o Harry, mas que ele é meio sonsinho, ele é sim. Eu acho que essa galera gringa é meio lerdinha, falta uma molemolência, uma astúcia, assim que só o brasileiro tem. E o Hugo Scarlatti, que é o nosso personagem principal, tem muito disso. O Hugo é do morro Dona Marta, que fica ali colado com o Corcovado. E ele é de uma família que não é bruxa, ele só descobre que ele é bruxo quando ele recebe a carta pra entrar na escola de magia e bruxaria do Corcovado. Porque aqui no Brasil, como é um país gigantesco, a gente tem 5 escolas de magia e bruxaria. A do Corcovado, que fica no Rio de Janeiro, na região sudeste. A da região nordeste, que é na Bahia. A da região norte, que é em Manaus. Região centro-oeste, que é em Brasília. E a região sul. E é engraçado e curioso que os estudantes dessa escola têm umas características regionais diferentes que a gente sabe que o Brasil também tem. Pra mim foi até meio esquisito porque eu tô acostumada a ler muito ação e aventura. E aí ficar só acompanhando como que é um ano escolar numa escola de bruxaria, com as pessoas ali tendo aulas, interagindo em grupos, assim, só formando amizades e vivendo a vida, foi até um pouquinho esquisito. Foi um pouquinho diferente pra mim. Mas eu gostei muito, na verdade, porque parece mesmo escola de verdade. Parecem pessoas reais, parecem conflitos reais, parece que eles estão tendo aulas normais e só vivendo numa escola como a gente sabe que é uma escola de verdade aqui no Brasil. E aí tem personagens maravilhosos, isso com certeza, tem conflitos reais entre eles, tem ali disputas de gangue na escola, tem os pixies contra os anjos. E é engraçado de ver como não são só, assim, grupos rivais, eles têm ideologias de vida, têm filosofias, e é uma briga entre eles que é muito pautada nessas filosofias e que tem regras estruturadas pra como eles podem brigar entre si. Tem até um placar na escola, aliás, é o placar da casa de Hogwarts? Não, é o placar dos pixies contra os anjos. E são conflitos reais no sentido de que não é só, tipo, o Harry Potter, que é Sonserina contra a Grifinória, o Harry contra o Voldemort, que é o bem contra o mal. Aqui são personagens complexos, são conflitos complexos, em que as pessoas são tão boas quanto ruins, e aí no meio desses conflitos complexos eles vão tentando resolver o que fazer, como fazer, pra que a situação não piore no final, pelo menos. Eu acho que foi isso que me prendeu mais na história, de fato parecerem pessoas reais e parecerem histórias reais que estavam passando ali. E essa escola parece muito real. É uma escola em cima de uma árvore, na beira da praia, dentro do Morro do Corcovado, e pareceu muito uma escola real mesmo. E tem aquelas pitadinhas de veracidade de entender como é a cultura brasileira, como os brasileiros se comportam e como é a nossa personalidade, e entender que a magia que acontece lá em Hogwarts não aconteceria do mesmo jeito aqui no Brasil. Os feitiços são diferentes porque a nossa cultura e a nossa vivência é diferente, nós temos outras necessidades que os europeus não têm. Então a magia precisaria se adaptar ao nosso país também. E eu concordo com o Katsuya quando ele diz que existe um movimento, tanto na literatura mas em outras mídias, de trazer o ponto de vista mais dos países periféricos. Por muito tempo a gente teve muitas produções de Hollywood ou da Europa, e existe um movimento de trazer mais para outros países, de explorar outras culturas. Um movimento que já aconteceu há alguns séculos atrás na literatura. A gente sabe que a história é cíclica, ela só se repete, então teve a parte de estar na Europa e Estados Unidos, e agora estamos indo mais para os países periféricos. A gente vê isso com Hollywood, com a Netflix, por exemplo, o boom de produções sul-coreanas, de produções africanas também, e latino-americanas, e eu acho que a literatura está trazendo isso também. Eu, pessoalmente, amo histórias que se passam no Brasil. Acho que não tem nada como a gente conseguir se identificar com o que tá acontecendo ali. Da gente ver o país que a gente conhece, os locais que a gente conhece e as pessoas que a gente se identifica ali contando aquelas histórias. E aqui tem muito disso. Parecem jovens brasileiros tentando curtir uma escola, ou pelo menos tentando não morrer de tédio nas aulas. Porque não é porque é uma escola de magia e bruxaria que não é chata igual qualquer outra escola que a gente já conheceu. E da gente entender como uma história quase clássica, que é o Harry Potter, aconteceria no nosso país. Eu acho que o único problema do livro é a diagramação, porque diálogos com aspas assim, galera, ninguém merece, né? E o outro problema é que esse é só o primeiro livro e eu tô sem dinheiro pra comprar os outros e continuar acompanhando essa história. Aliás, a autora já me falou que esse aqui é o primeiro, passa na escola do Corcovado, o segundo vai ser na escola do Nordeste, o terceiro na do Norte, o quarto na do Centro-Oeste e o quinto na escola do Sul. E aí tem isso, porque esse é o primeiro livro, o segundo já saiu, o terceiro ficou muito grande, então ela dividiu em 2 partes. O quarto, ela também já falou que vão ser 2 partes. E aí se o quinto for dividido em 2 também, sinto que eu estou entrando no esquema de pirâmide literária. Mas também quem já tá indo ler o 22º livro de Rick Riordan, o que é o esquema de pirâmide pra nós, né não? Esse daqui é o esquema de pirâmide que eu vou entrar sim.